Então agora que o meu inglês está maravilhoso, que eu sei me comunicar com fluência e utilizar todas as habilidades, eu posso viajar o mundo e conversar com qualquer pessoa, não é mesmo, teacher? Eu vou ter sucesso na comunicação. Calma, não emociona não. Tem algumas outras coisas que a gente vai precisar levar em consideração se a gente quer se conectar de uma forma que nos faça alcançar os nossos objetivos. E eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Fica tranquila, mas primeiro, this is Teacher Ana Carolina speaking. Se você gosta desse conteúdo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que está precisando dar aquele up no inglês, ou seja, mais de 97% da população brasileira. E fica aqui que eu vou te contar tudo o que você precisa para uma comunicação de sucesso, e não é somente o inglês. Sabe por quê? Quando você domina as habilidades da língua, você se sente mais seguro ou mais segura para se comunicar, para se conectar com as pessoas, seja no aspecto profissional ou pessoal. E por estar em uma situação confortável no seu país de origem ou até mesmo em outro país enquanto você está viajando, você se esquece de alguns outros fatores. E aí você acaba sendo surpreendido ou surpreendida negativamente, porque na verdade você não se projetou, você não se preparou para aquele momento. Sabe por quê? Primeira coisa que a gente tem que se lembrar: nós somos, o brasileiro em si, carrega consigo essa personalidade expansiva. O brasileiro é o rei da conversa. Nós somos sim um povo muito amigável, sociável, pronto para ajudar e para receber as pessoas, em nossa grande maioria, não é mesmo? E aí, quando a gente está se relacionando com uma pessoa de outro país, pode ser que a gente espere o mesmo tratamento. E eu vou te dizer uma coisa, isso não vai acontecer. Porque ninguém, e eu repito, ninguém, é como o brasileiro para se relacionar. E é claro que isso é até um pouco óbvio, não é mesmo? Se você está tendo contato com uma pessoa de outro país, você precisa levar em consideração todo o aspecto cultural em que aquela pessoa está imersa. Todos os indivíduos carregam consigo as suas peculiaridades. Alguns mais introvertidos, outros mais extrovertidos. Alguns têm, inclusive, uma forma diferente de se comunicar. E aí que a gente tem que levar tudo isso em consideração. Quando a gente acha que com o inglês maravilhoso vai conseguir tudo que a gente quer. É fato que o inglês vai facilitar e muito você a alcançar os seus objetivos em outro país ou quando você está se comunicando com outra pessoa. Mas não espere receber o mesmo tratamento que você recebe de alguém que mora no seu país. As pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, e é aí que a gente acredita ou se surpreende com um tratamento diferenciado de uma outra pessoa. Sempre que você for viajar para um outro país, ou inclusive receber uma pessoa em seu país, pesquise um pouco sobre os aspectos culturais no qual aquela pessoa ou nos quais aquela pessoa está inserida ou está inserida. Sabe por quê? Porque isso vai levar muito em consideração o que aquela pessoa também espera de você. E é claro que a gente sempre quer deixar uma boa impressão. Então, é sempre importante, se você tiver a oportunidade, entenda um pouco mais sobre a cultura, sobre os hábitos daquela pessoa ou daquelas pessoas que você vai se relacionar, se conectar ou, enfim, se comunicar. Então agora vamos direto ao ponto, porque esse vídeo é muito importante para você que precisa ou que quer se comunicar com pessoas de outros países, que falam outras línguas e que, claro, utilizam o inglês para se conectarem, porque o inglês é sim a língua mais falada no mundo e a gente sabe disso. Para vocês terem uma ideia, hoje estima-se que a população mundial seja de 8 bilhões de pessoas, sendo que 1,5 milhão de pessoas utilizam o inglês para se comunicar, falam inglês. Além disso, nós brasileiros somos pessoas que estamos acostumados a demonstrar efusividade em palavras. Quando alguém te faz um favor e você se sente muito, muito grato, você diz obrigado, 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 nossa, muito obrigado. Não é comum a gente expressar assim muito? No inglês, às vezes as pessoas vão dizer I strongly appreciate your help. Claro que eles vão usar toda uma entonação diferente, até mesmo body language, que é muito importante. Mas eles vão dizer simplesmente oh, I strongly appreciate your help. Não vai haver todo aquele obrigado, obrigado, obrigado como no Brasil. Então, entenda que as pessoas vão se comunicar de maneiras diferentes. Não basta que você domine o inglês. Outra coisa, lembre-se que nem sempre você vai conseguir utilizar as mesmas expressões
expressões que existem no português no inglês. Outro dia uma aluna me perguntou sobre fazer uma ponte. Sabe esse feriado prolongado que a gente tem aqui no Brasil? Que o feriado é na quarta e a gente emenda a segunda, terça. Isso não é muito comum nos países que utilizam a língua inglesa como sua língua oficial. O que a gente pode fazer é se adaptar. Então, é muito comum você falar no inglês I'll have a long holiday, vou ter um feriado prolongado, mas a gente não fala make a bridge, fazer uma ponte. Meu Deus, isso não vai rolar, ninguém vai entender o que você está dizendo, porque essa é uma expressão que a gente utiliza aqui no Brasil, porque é muito comum que a gente tenha feriados prolongados, mas em outros países que têm a língua inglesa não vai rolar tanto. Então, o fato é que para você ter uma comunicação de sucesso, sendo o inglês a língua mais falada do mundo, você vai precisar muito mais do que somente um bom inglês. Um inglês fluente, fluido. Você vai precisar abrir a sua cabeça, porque a língua mais falada do mundo, ela exige de você um pensamento de uma pessoa global, uma pessoa aberta a diferentes costumes, hábitos e formas de se comunicar. Então, para você se conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, esteja pronto, esteja pronta para recepcionar o novo, porque realmente somente o inglês fluente não vai te fazer conectar com ninguém. E se você já teve alguma experiência na qual você ficou surpreso ou surpresa com a reação que um falante da língua ou até mesmo um nativo apresentou, conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Inclusive, nessa última vez, há 2 semanas atrás, que eu estive em New York 8 days, por 8 dias, eu ainda me surpreendi. Depois de várias ocasiões que eu visitei aquela cidade, eu me surpreendi da maneira que os nativos utilizam a língua e da percepção que eles têm em relação a vários aspectos, como pontualidade, enfim, a forma de encarar as situações do dia a dia. E eu vou contando aqui para vocês algumas delas. Mas o mais importante é que se você está no país daquela pessoa, você tem que estar aberto, você tem que estar aberta à forma com que eles encaram a vida e curtir e entender isso como, na verdade, riqueza cultural. E mais, é importante a gente lembrar que uma língua, ela serve para a comunicação de um povo. Então é importante a gente analisar todo o processo de criação e constante transformação da língua. Tudo está em constante mutação. Então não tem como a gente afirmar o que é certo, o que é errado, sendo que a língua ela vai servir para o povo se comunicar. E eu vou te dizer mais uma coisa, isso é muito comum aqui no Brasil. Se você tem um inglês de excelência, não utilize essa vantagem, esse asset, esse presente que você se deu para sair corrigindo as outras pessoas. Porque na verdade isso acontece muito, até mesmo eu, depois de 15 anos de sala de aula, de sempre me surpreender com alguma expressão nova, alguma estrutura nova ou alguma possibilidade nova na língua. Então, tudo é possível, parta desse pressuposto, estude, se informe e pratique o inglês de acordo com as suas necessidades.